Como eu já falei antes, mas eu não sei se vocês chegaram a ouvir, não sei como é que estava a qualidade do áudio para vocês. A aula de hoje é sobre equipamentos. Então a gente vai falar um pouco sobre as câmeras, sobre um pouco de tudo, só que como eu separei muita coisa, eu acho que o material vai ser um pouco até excessivo. Então eu vou tentar dar uma enxugada em tudo, tá? Para não ficar tão cansativo. E provavelmente eu vou continuar falando sobre algumas coisas dessas em uma outra aula. Eu acho que eu vou fazer uma aula 2 de equipamentos. Mas vamos lá, vou fazer uma introdução aqui. Bom, deixa eu abrir os slides. Só dar uma monitorada aqui, como é que se o áudio continuou. Beleza, eu só parei um pouquinho para ter certeza de que o áudio estava continuando, tá? Pelo que eu tô vendo, sim. Perfeito. Então vamos lá. Então, não tem como a gente falar de equipamento sem introduzir esse assunto, tá? Que é o nicho de mercado. O que é nicho de mercado? Então, a gente vai falar um pouco de administração e marketing, tá? Em administração e marketing, nicho é a porção específica de um mercado, geralmente uma parte pequena, com necessidades e hábitos específicos, com consumidores exigentes normalmente. Nicho de mercado é um segmento de público que muitas vezes suas necessidades não são bem exploradas, tá? Então, quando a gente está falando de nicho de mercado, principalmente relacionado à fotografia, a gente está falando de uma área específica onde a gente vê a necessidade do público-alvo, né, que no caso são os clientes de fotografia, em ter esse segmento da fotografia. Então, aí na fotografia a gente chama de nicho esse segmento que eu vou falar a seguir. Então, só para deixar registrado, tá? Nicho de mercado em administração e marketing. Nicho é a porção específica de um mercado, geralmente uma parte pequena, com necessidades e hábitos específicos, com consumidores exigentes normalmente. Nicho de mercado é um segmento de público que muitas vezes suas necessidades não são bem exploradas. Então, o equipamento que a gente vai adquirir para fotografia, geralmente ele está relacionado com o nicho que você vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu separei são os ensaios fotográficos, que é um nicho de trabalho que dentro dele tem vários segmentos. Dentro de ensaios fotográficos tem vários segmentos. Então, de maneira geral, a característica principal de um ensaio fotográfico é expressar a opinião do artista, que no caso o fotógrafo, sobre determinado tema. Aí esses temas são os nichos dentro desse nicho de ensaios. Por exemplo, digamos que tem uma estante com vários nichos. Essa estante, no âmbito geral, né, na visão geral da estante, ela seria os ensaios fotográficos. E cada um nicho dela vão ser esses aqui, ó. Ensaios newborn, que quer dizer literalmente recém-nascido, né? Então, basicamente, se você quer trabalhar com ensaio newborn, você quer trabalhar especificamente com recém-nascidos, então existe um tipo de equipamento que vai te atender muito bem. Outro provavelmente pode ser um pouco exagerado, que vai te atender, mas não é tão necessário, tá bom? Principalmente na questão de câmeras, principalmente na questão de câmeras fotográficas. Ensaios de gestante, né, também, que é outro segmento, e tem a questão também da finalidade. A maioria dos ensaios, a finalidade dele vai ditar para você qual equipamento que você vai precisar ou não, tá bom? Esse ensaio, por exemplo, eu fiz com a minha câmera
a primeira câmera que eu tive, que é uma T6 da Canon, que é considerada uma câmera de entrada, com uma lente do kit, que é a 1855, que é a lente básica, que basicamente qualquer pessoa que comprar um equipamento fotográfico vai vir com essa lente, tá? Se você comprar qualquer câmera hoje no mercado, ela vem com a lente 1855. É o mínimo que vem com as câmeras, tá bom? Ah, e só para lembrar para vocês, que eu tenho certeza de que eu não falei, se vocês puderem dar uma pausa agora para compartilhar o vídeo, porque eu tô vendo que tem pouca gente assistindo, então dá uma compartilhada aí no Facebook rapidinho, no Facebook, no WhatsApp de vocês, tá bom? Nos grupos, compartilhando nos grupos mesmo para que mais pessoas possam assistir, tá bom? Eu sei que alguém tá falando que tá sem áudio. Pipoquinha. Gente, eu tô ouvindo o áudio aqui, eu tô assistindo a live pelo celular, eu tô ouvindo. Mais alguém tá com esse problema da pipoquinha? Eu tô esperando pra ver se tem mais alguém com esse problema dela, tá bom? Compartilhei lá também, Tá bom. pelo meu Face, e eu vou atender o Ju. Ok. Tá, eu vou dar continuidade aqui, tá, pessoal? Tá, eu ainda tô ouvindo o áudio aqui, então perfeito, vamos dar continuidade. Vou voltar lá para os slides. Então tá, tem esse segmento, né, que é o de ensaio de gestantes, tá bom? Ensaios externos, que são os ensaios que a gente faz aproveitando a luz do dia. Então, basicamente, para esse ensaio específico, esse que vocês estão vendo, esse eu fiz só com a luz ambiente, que no caso é a luz do sol, tá? Não teve nenhuma influência externa de iluminação. Eu não tive que colocar nenhum flash, não usei nenhum rebatedor, tá? Nesse caso específico, eu só usei a luz do sol, tá? Ensaios externos, então basicamente isso vai reduzir ainda mais a quantidade de equipamento que você vai precisar. É óbvio que se você está usando a luz do dia, provavelmente você pode ter alguns problemas de iluminação, né? Tá vendo aqui nesse caso, tá fazendo muita sombra no rosto dela. Com um rebatedor eu já ia resolver esse problema, tá bom? Então aí nesse caso específico, o rebatedor ele ajudaria e agregar mais nessa imagem, eu ia conseguir um produto final melhor. Só que para mim vai depender muito de estilo, né? Porque eu gosto dessa luz dura do sol. Então aí depende muito do estilo do fotógrafo. Por isso que lá no ensaio, que a especificação de ensaio está falando exatamente disso, que é a maneira de expressar a opinião do artista, que é o do fotógrafo. Então, por exemplo, aqui no newborn, uma mãe vai lá procurar fazer foto do filho. Então, ela vai procurar alguém que tenha já uma referência. Provavelmente esse ursinho, esse tapete que a criança está em cima, é do fotógrafo ou do estúdio onde foi fotografado. Entendeu? Então, basicamente é um registro da visão dele. A criança é o filho do cliente, né? Mas basicamente os ensaios são a visão do fotógrafo. Nesse caso específico, essa gestante, que é a Carol, ela pediu para fazer essa roupa. Então foi uma opção dela. Então provavelmente ela já tinha visto alguns ensaios, né? E queria fazer assim na natureza, com essa cauda, né, voando, com essa sensação de movimento. Então, muita coisa está ligada diretamente com a visão do fotógrafo, mas linkado ao desejo do cliente. Nesse caso específico, foi o desejo da cliente e eu registrei o que ela queria, tá? Tanto essa fotografia também, foi um pedido dela, tá bom?
Porque tem essa questão também do semancol, né? Que a gente não pode ir pedindo para ninguém tirar roupa para fazer foto. Porque no caso específico, ela tinha a vontade, provavelmente ela viu algum ensaio desse, né? E quis fazer. Tá? Então esse ensaio, essa aqui é a Juliana Batista, minha irmã. Esse ensaio a gente fez lá em Olambra, na cidade das Flores. Foi uma das aulas externas que eu fiz no meu curso de fotografia. Então basicamente aqui, todas essas poses foram minhas, tá? Eu que pedi para ela fazer essas poses, que foi a minha visão e o que eu queria mostrar na conclusão do meu curso, né? Na finalização. Tá, então basicamente é isso. Então eu gosto dessa luz dura, né, do sol, e por isso eu não tive a opção do rebatedor. Tá? Ensaios internos, que são os que a gente faz dentro do estúdio, que toda a iluminação é literalmente controlada por nós. Então é isso, você tem 100% de controle da luz dentro do estúdio. No externo não, externo você vai depender do sol, então você vai configurar a sua câmera literalmente para registrar aquilo que o sol está iluminando. Tá? Por exemplo, aqui embaixo do banco eu poderia fazer uma montagem para eu conseguir mostrar tudo, só que com a luz direta do sol não foi possível captar. Tá bom? E nos ensaios internos a gente consegue ter esse 100% de controle da luz. E todas essas fotos que eu estou mostrando para vocês tá no meu Instagram, tá? São as fotos que eu fiz. Esse aqui foi um módulo de um curso de maquiagem. Então foi literalmente também a iluminação foi controlada para a gente mostrar 100% a questão da maquiagem, né? Para mostrar todos esses detalhes da maquiagem. Esse aqui foi um ensaio que eu fiz, foi um ensaio de autorretrato, que eu fiz dentro do estúdio também. Fiz essa subexposição no fundo, para que o fundo não aparecesse, para que aparecesse só o modelo, que no caso fui eu. Tá, e esse ensaio eu fiz para fazer a capa do meu CD. Aí também tem esse segmento que é o de eventos, né? Aniversário, casamento, batizado, festas religiosas, eventos religiosos. Que é um segmento também que é um pouco mais explorado, né? É bem mais explorado. Você vê mais fotos de festas do que fotos de ensaios, por exemplo. Ensaios a gente encontra mais em Instagram, ensaios a gente encontra bastante nas redes sociais, mas eventos todo mundo já fez, ou já contratou um fotógrafo, ou já participou de alguma festa que tinha algum fotógrafo. Então eventos é uma área bastante explorada, tá? Então é assim, e para evento principalmente a questão do equipamento é você conseguir colocar o mais básico possível na sua mão. Por exemplo, então para um evento eu já não levaria um tripé de iluminação, ou não faria foto de longa exposição para ter que colocar a câmera no tripé, dependendo da ideia, né, do evento. Então principalmente aqui nesse caso, por exemplo, foi o aniversário da minha mãe, de 50 anos. Então o que a gente queria registrar, além de registrar o momento, né, porque 50 anos não se faz sempre, né, é só uma vez, qualquer idade se faz só uma vez, mas 50 anos é bem específico, é meio século, né. Então aí é isso, a questão do aniversário principalmente, que a gente quer registrar. A pessoa apagando a vela, o momento do parabéns. Então são coisas que não dá para encenar depois. Não dá para encenar alguém apagando a vela, ou um sorriso, né, que é o que acontece no momento. Uma criança, você for fazer uma criança sorrir, e esse sorriso ser verdadeiro, é difícil, né? Então a questão do evento é isso, você tem que conseguir fazer uma configuração mais rápida do equipamento, né, para não perder o momento. A questão da iluminação, ter esse controle. Por exemplo, aqui nesse evento eu usei minha câmera com a lente 1855, que é a lente do kit, e o flash da Nikon, para fazer
conseguir fazer essa exposição dos modelos, né? No caso são as pessoas que estão participando do evento. Esse aqui também foi com um flash direto, com flash externo que eu adicionei na câmera. Mesma coisa, lente do kit é 1855 com a T6 mais o flash da Nikon. Tá. Aí aqui a gente já vai entrar na parte de câmeras, que a gente vai falar um pouco sobre esses modelos específicos, tá? Sobre a DSLR, que são essas câmeras que eu tenho aqui no estúdio. A gente vai falar sobre a Super Zoom, mais uma explanação mesmo, a gente não vai entrar tanto a fundo nela. Sobre as câmeras compactas e as instantâneas. Então a DSLR, basicamente, é essa câmera que tem a lente intercambiável. Tá vendo? Eu escolhi a 5D Mark IV aqui para vocês verem, porque nessa imagem específica ela está aberta, sem lente, e dá pra gente ver o sensor dela lá dentro. Não sei se vocês conseguem prestar atenção nessa parte, que tem uma telinha meio verde lá, é preto, né? Só que tá meio verde. Então esse é o sensor da câmera. É isso que faz a captação da imagem, tá? Então a DSLR é essa câmera que você consegue trocar as lentes. E ela tem essa grande vantagem, que você consegue colocar qualquer lente nela, que seja do mesmo modelo, né? Não sei se vocês conseguem ver aí uma bolinha vermelha na parte de cima desse arco de metal na lente. Essa bolinha vermelha indica as lentes que podem encaixar nela, tá? No caso da 5D, são as lentes EF, tá bom? E no caso dela, ela tem um sensor full frame, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então DSLR é uma sigla, tá? E a gente vai falar da SLR. SLR explicava exatamente o que era a câmera, uma Single Lens Reflex, ou seja, reflex com uma lente, tá bom? Só uma lente. Então no caso não dá pra gente usar mais de uma, então por isso que a gente tem essa necessidade de trocar as lentes. O D da sigla mostra ao fotógrafo que, além do espelho, essas são câmeras digitais e abandonaram o filme. Assim, a câmera DSLR é exatamente a sigla para Digital Single Lens Reflex, tá? Eu vou trazer vocês aqui para mim, para mostrar para vocês, que eu já tinha até mostrado isso antes, aqui numa câmera. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aí, mas eu vou tentar mostrar. Tem iluminar melhor aqui, ó. Lá dentro tem um espelho. Esse espelho é o que levanta para revelar o sensor, tá vendo? Então quando tá falando do espelho é disso que a gente está falando, tá? Desse espelho que tá aqui, ó. E quando a gente enxerga pelo viewfinder da câmera, que é esse visorzinho aqui, a gente vai enxergar o reflexo desse espelho, que ele vai estar refletindo o que a lente está vendo. Então a lente vai encaixar aqui na frente, né? E ela vai enxergar o tema da foto, né? No caso, o meu objeto. Pode ser uma pessoa, uma paisagem. E aí esse espelho vai refletir aqui no viewfinder. Então aqui, através disso, eu vou conseguir enxergar o que o meu sensor está vendo. Tá bom? Então é esse mecanismo que revela o sensor para registrar a foto. Que é isso, sobre isso que a gente fala da velocidade do obturador. Que é a velocidade que esse espelho vai levantar para o sensor poder captar a luz. A Super Zoom, provavelmente todo mundo já viu essa câmera. A Super Zoom ela é considerada por muita gente uma câmera semi-profissional. Então se você encontrar, por exemplo no OLX tem bastante,
você encontrar alguém revendendo uma câmera que está dizendo que ela é semi-profissional, provavelmente é essa Super Zoom. Essa específica da Canon, ela tem um zoom de 42 vezes. Então ela vai de uma distância focal de... Deixa eu ver, aqui tá até mostrando para mim na lente. 4.3 a 180.5 milímetros. Eu acredito que seja isso mesmo. Tá bom? Aí tá dizendo que a abertura dela vai de, no máximo, 3.4 a 5.0. Então, provavelmente, quando ela tá tá mais aberta a lente, né? Então, quando ela tá nessa mínima aí de 4.3, que eu acho estranho, mas tudo bem, 4.3, ela vai estar em 3.4 de abertura da lente. E quando ela dá o zoom máximo, ela vai para 5.0, tá? Então a Super Zoom, ela tem a lente fixa, né? Fixa não, ela não troca a lente, ela não é intercambiável, não é possível trocar essa lente. Mas a abertura dela varia de acordo com o zoom que você der na câmera, tá? E geralmente essas câmeras, elas têm a função manual. Então, se você não quer usar a fotografia de uma forma profissional, essa câmera ela pode te atender muito bem, tá? Que ela tem um flashzinho, pop-up, que é esse flash que já vem na câmera, na própria câmera, né? Nem todas elas têm. Então, talvez ela possa te atender muito bem, tá? Aí, Super Zoom, vamos para a próxima. As compactas, que são mais famosas, né? Que é a câmera que eu acho que todo mundo já teve, de qualquer marca, que elas geralmente não tem diferença entre elas. A diferença que tem, às vezes, é essa, não sei se vocês conseguem perceber essa lente projetada para frente, algumas não tinham, né? Então essa projeção é um zoom óptico, que é a lente, ela faz o zoom. A maioria delas já vinham com um zoom digital. Só que o zoom digital ele perde muita qualidade, porque para compensar a iluminação, o zoom digital ele acrescenta muito ISO, ele sobe muito o ISO da câmera, tá? E poucas delas têm a função manual para você poder controlar os parâmetros da fotografia, né? Aqueles três pilares, que é o ISO, a abertura e a velocidade. Poucas delas têm, tá? E as câmeras instantâneas. Eu não coloquei aqui, mas a mais famosa da instantânea, que todo mundo já ouviu falar ou já viu, é a Polaroid, que é aquela câmera que você fazia foto e ela revela a foto na hora. Essa Instax, ela é a mais barata que existe hoje no mercado. Ela é da Fuji, né? Ela revela a foto na hora também. Então, como pouca gente tem essa necessidade de ter a foto impressa, então elas acabam sendo câmeras até baratas. Essa Instax, por exemplo, você encontra ela a partir de R$400, nesse kit aí que eu estou mostrando, com uma bolsinha, com 10 papéis fotográficos para você fazer a revelação, tá bom? Então é isso. E também esqueci de colocar lá na frente que tem esse outro tipo de câmera, que é mirrorless. Mirrorless basicamente é a revolução das câmeras, que é a evolução, né? Desculpa, não é revolução, é evolução das câmeras. As câmeras mirrorless, do inglês, sem espelho, são câmeras que apresentam lentes intercambiáveis, assim como as DSLR, né? Como o nome já sugere, ela não possui a presença do espelho em sua parte mecânica. Lembra aquele espelhinho que eu mostrei há pouco para vocês? Então, ela não tem. A mirrorless, ela é 100% digital. Tudo que você tem nela é digital, tá? Aí eu coloquei aqui a R5 da Canon. Eu falo bastante de Canon porque é o equipamento que eu estou mais acostumado. Então é um equipamento mais acessível. Muita gente tem Canon, então provavelmente se você quiser comprar alguma lente da Canon, você vai encontrar barato aí revendendo, tá? Mas aí sobre comprar usado a gente vai falar na próxima aula de equipamentos. Porque é muita coisa sobre equipamento, então por isso que eu pretendo fazer uma aula 2. Então a mirrorless é isso. Ela já não apresenta aquele espelho
Então o sensor dela é sempre exposto. Então no momento que você tirou a lente, o sensor está exposto, tá? Então ela está sempre exposto à luz, o sensor, né? Está sempre exposto à luz e ela é toda digital. Antigamente as mirrorless eram câmeras compactas, como aquelas lá que a gente quase todo mundo já teve. Elas eram desse tamanho, só que com a função de trocar a lente, que é intercambiável. Hoje não. Hoje a Canon, por exemplo, lançou essa R5, que ela é uma câmera muito parruda. Ela é uma das melhores câmeras que tem hoje no mercado e por isso o preço dela. Hoje essa câmera está custando no mínimo R$36 mil. É daí para cima, tá? E por conta da pandemia também, por conta do mercado brasileiro, essa questão da importação acaba tudo ficando mais caro mesmo, tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre os sensores. O sensor da câmera é um chip fotossensível que capta a luz vinda através da lente. A partir disso, gera uma imagem digital. Entre as câmeras DSLR da Canon, há atualmente dois tamanhos de sensor: o sensor APS-C e o sensor full frame. Esse Czinho aí do APS-C, ele vem do fator de crop da lente, da câmera. Aqui a gente está falando, eu estou falando especificamente da Canon, porque parte desse material, tanto das fotos que eu vou mostrar agora para vocês, eu peguei no site da Canon, no site oficial da Canon, tá? Então é isso. Então as DSLR, que são essas câmeras com a lente intercambiável que tem o espelho, né, que faz esse mecanismo de abrir e fechar, expondo o sensor à luz para fazer o registro da imagem. Então a Canon trabalha com esses dois específicos. Eu só vou falar desses dois porque é o que a gente mais encontra no mercado. Existem outros sensores também, só que eles não são muito populares. Só em algumas câmeras específicas, como o da Sony, que é um sensor diferente, que tem alguns sensores diferentes, só que eles são equipamentos mais caros. Então eu queria falar mais dentro da nossa realidade, apesar que o full frame, qualquer sensor full frame, a câmera é cara. Acima de R$6 mil. Você pega uma full frame usada, né? Se eu pegar uma nova, hoje, pela questão do mercado, provavelmente está acima dos 8 ou 10 mil. Então aí basicamente aqui são duas câmeras da primeira linha da Canon, né? Que é a da linha EOS, que tem a 6D, que é a 6D, que é o que tem esse sensor full frame. Não sei se vocês conseguem perceber aí no vídeo a diferença entre eles, que um é menor e o outro é um pouco maior, tá? E isso vai resultar no tamanho da imagem maior ou menor também, né? Então aí o da 6D é o full frame e o da 7D Mark II é o APS-C, que tem esse fator de crop, né, que é o corte. Então basicamente é isso. Essa imagem que vocês estão vendo, a imagem toda, na tela inteira, ela é full frame, seria captada com o sensor full frame. Mas se eu usasse essa mesma lente numa câmera que tem o sensor APS-C, o fator de corte dela, que é o crop, seria de 1.6 vezes. Então seria esse retângulo no meio. Tá vendo? Então eu da mesma posição, com a mesma lente, usando câmeras com sensores diferentes, eu teria esse resultado. Tá? Aí aqui mais um exemplo, né, com o sensor full frame e com o sensor APS-C, que é esse que a gente tem nessas câmeras de entrada, essas que a gente chama de câmera de entrada, tá? Aí a parte de lentes eu não vou falar agora, eu vou fazer uma aula 2 de equipamentos e vou falar isso depois, tá? Então eu já queria perguntar para vocês se vocês ficaram com alguma dúvida em algum... Gisele chegou agora. Boa noite para vocês que chegaram agora. Boa noite para quem já estava também, né? Então eu só quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida por enquanto. E se ficaram, qual foi a dúvida?
Eu fui falando também e nem sei se tá, como é que tava o áudio aí, se vocês estavam me ouvindo bem. Eu sei que antes estava meio ruim. Tá, como ninguém fez pergunta ainda, então eu vou fazer uma pergunta que eu faria se eu fosse vocês. Digamos que eu vou trabalhar só com ensaios newborn. Só com ensaio newborn. Se eu for trabalhar só com ensaio newborn, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ensaio newborn. Qual é o equipamento que vai me bastar? Para o ensaio newborn, para quem pretende trabalhar só com esse nicho de ensaios com recém-nascidos, o equipamento ele não precisa ser um equipamento de primeira linha. Porque, por exemplo, vai depender muito da finalidade, né? Na fotografia é onde aquele ditado popular que provavelmente todo mundo já ouviu, que os fins justificam os meios. É onde ele mais se aplica. Por exemplo, essa foto, eu não tenho especificação dela, que essa foto é uma imagem da internet, porque eu não trabalho com o ensaio newborn. Por quê? Primeiro que você precisa do estúdio apropriado para trabalhar com crianças. Eu acredito que todo mundo que trabalha com criança, principalmente recém-nascido, precisa ter um curso de primeiros socorros, porque, por exemplo, vocês estão vendo essa pose que essa criança está fazendo? Pelo rosto da criança, com certeza é uma pose confortável, mas tem alguns ensaios que a gente vê aí pela internet que a criança não está confortável. Então, às vezes pode acontecer da criança ter um problema respiratório. Aí o ambiente tem que ser apropriado pela questão de que a criança é bem mais sensível do que a gente, o sistema imunológico é mais frágil. Então, às vezes, você precisa ter um ar-condicionado, às vezes você precisa ter um aquecedor. Então, essa questão de ambiente para o ensaio newborn tem que ser muito bem pensado antes de você querer trabalhar com esse nicho de trabalho. Mas pela questão de equipamentos, por exemplo, pelo meu conhecimento de fotografia, olhando para essa foto, eu acredito que essa lente que a pessoa usou para fazer essa foto deve ter sido uma 50mm, pela questão do desfoque que está atrás. Tá vendo? E a iluminação, eu estou vendo que tem uma luz direta vindo da diagonal aqui do lado esquerdo para a direita. Provavelmente é um flash. Só que a carga do flash ela não está muito alta. Ela está com uma carga baixa. Vocês estão vendo que está formando uma luz bem branca da direita para a esquerda? Só que essa luz ela não está tão forte quanto a luz do sol. Porque se ela tivesse, provavelmente ia estar fazendo muito mais sombra do lado esquerdo da criança. Igual está lá na minha foto. Essa foto que eu fiz minha aqui, ó, tá vendo o meu lado direito? Não, o lado direito da foto. Tá bem mais sombreado. Por quê? Porque eu coloquei o flash no lado esquerdo numa carga muito alta, com uma carga muito potente. Então isso faz com que a luz seja muito forte de um lado e com essa dureza da luz, ela forma essa sombra aqui, ó, tá vendo? Então é isso, em ensaio interno a gente consegue controlar isso. O newborn também é um ensaio interno, né? Porque provavelmente você não vai conseguir trabalhar com uma criança assim na rua, numa praia, né? Só em alguns casos específicos. Às vezes o pessoal coloca para smash cake, que é aqueles ensaios de aniversário para criança faz 1 ano, para elas destruírem o bolo, se sujar todo. Então o smash cake não chega a ser newborn, né? Porque as crianças já estão fazendo aniversário e não mesversário, né? Alguma dúvida por enquanto?
Legal. Ou ninguém tem dúvida, ou o pessoal está disperso. Então é isso. Aí nesse ensaio aqui, provavelmente, se eu fosse fazer, que eu não faria por essa questão da ambientação, né? Mas se eu fosse fazer, eu usaria a minha câmera principal, que eu uso sempre, que é a T6, com a 50mm e com um flash na carga mínima, ou com uma luz contínua, que não faria tanta... que não exigiria tanto assim de equipamento. Uma luz contínua, por exemplo, uma luminária, que é uma dessas que eu uso aqui no estúdio. Tá? Quem veio aqui no estúdio pode ver qual é a luminária que eu uso. Então aí amanhã, eu sei que está chovendo aqui no Guarujá, mas eu espero poder contar com vocês. A Gisele quer se programar para vir. Gisele, espero que você possa vir. Tá bom? Então é isso. Aí se a finalidade desse ensaio newborn é para fazer um álbum para os pais, é para impressão, então se você vai imprimir com a nova câmera de entrada da Canon é a T100. É a T100, é essa aqui, ó. Essa é a nova câmera de entrada da Canon. Tá. Ela veio com a proposta de ser uma câmera mais barata, então a construção dela é mais simples, ela é toda de plástico, só que ela é um plástico de qualidade, né? Ela é menos resistente do que a T6, por exemplo. Tá? Ela é menos resistente do que essa. Só que basicamente elas fazem as mesmas funções. O sensor é o mesmo, tá? Só muda um pouco, acho que o processador. E algumas funções nela são diferentes, mas ela faz... na verdade você acessa de uma forma diferente, mas ela tem as mesmas funções. Tá? Manual, esse modo AV, modo TV, um modo P, que são os modos criativos da câmera. Tá? Aí tem alguns tipos de zoom, algumas pré-definições que ela já tem especificamente essa câmera. Só que a gente aconselha sempre a trabalhar no modo manual, que é para a gente aprender a controlar os parâmetros, né? Os pilares, ISO, velocidade e a abertura. Tá bom? Então com essa câmera aqui, você já conseguiria fazer esse trabalho de newborn. Tá? Aí aqui a gente vem com a lente do kit, que a gente vai falar sobre lente na próxima aula de equipamentos. A lente do kit é a 1855, tá? Que ela tem uma angulação de visão de 18mm a 55mm. E para esse caso específico, uma lente de 50mm. Então com esse kit aqui que está na minha mão, você já conseguiria trabalhar no newborn. Tá bom? Pela questão de equipamento fotográfico, do que vai registrar a visão. Só que a ambientação já seria outro tipo de equipamento que você ia precisar, na questão da iluminação. Provavelmente você vai precisar de um difusor, que eu aconselho a ter um octabox, porque ele é mais versátil, né? Você pode colocar o flash, ou pode colocar uma luz contínua. Então, basicamente isso. A outra questão que vai influenciar bastante entre você ter um flash ou trabalhar com luz contínua é a qualidade da câmera. Por exemplo, se eu for trabalhar com essa iluminação que eu estou usando aqui para esse vídeo, essas câmeras não contam, porque eu tenho bastante luz aqui. Só que é isso. O flash ele vai compensar essa quantidade de luz, porque a carga de um flash é muito maior do que a carga de luz de uma luminária. Entendeu? Então aqui você consegue ter um controle melhor de luz. Então tendo 2 ou 3 flashes ainda seria até melhor, porque você consegue fazer uma composição melhor de luz. Que na aula de composição eu vou falar um pouco sobre isso. Quem vier para a aula presencial, quando a gente estiver apresentando a aula de composição, aí a gente vai fazer uns testes de luz aqui com um gel de luz. Que no caso a gente vai usar um gel âmbar e um gel verde, que é o que já vieram com esse flash da Nikon, tá? Que aí pode trabalhar também com papel celofane. Que o celofane
acaba tendo a mesma função e é bem mais barato. Só que no meu caso eu acabei não tendo que comprar porque ele já veio com esse flash da Nikon. Esse flash da Yongnuo, que a gente vai falar também sobre na próxima aula de equipamento, é um flash muito bom. Ele já tem um rádio interno, né? Que aí a gente vai falar sobre isso também, sobre os rádio flashes, tá? Então, eu sei que parte de equipamento existe muita coisa, acaba sendo até um pouco cansativa a aula, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me perguntar. Então, essas câmeras, elas fazem uma imagem em RAW, que é um formato cru. Elas fazem uma imagem de 5 por 3,5. 5.000 por 3,5. 5.000 por 3.500, né? Que é o tamanho da visão. Por exemplo, numa câmera, numa tela uma tela Full HD, ela vai ter 1920 por 1280. Então, digamos que ela faz 5 vezes esse tamanho de uma tela Full HD. Tá? Então, ela consegue ter essa qualidade de imagem, essas câmeras. Então, por isso que é a questão do fim justificar o meio. Por quê? Qual é a finalidade? Se você pretende fazer uma impressão com essa foto, essa câmera vai te bastar. Principalmente dependendo do tamanho da impressão, né? Porque se você for fazer um outdoor, por exemplo, fazer aquelas fotos gigantes de divulgação, aí você com certeza vai precisar de um sensor full frame, que ele é um sensor maior, né? Que ele vai captar mais imagem e de uma qualidade melhor da câmera. Porque, geralmente uma câmera full frame ela já tem um processador bem melhor. Tá? Então isso vai fazer uma qualidade de imagem bem melhor também. Então, geralmente as câmeras da primeira linha da Canon, elas têm um processador melhor, que faz com que o ISO alto seja menos granulado. Então com isso você consegue ter uma qualidade melhor de imagem, mesmo tendo pouca iluminação. Tá? Mas a ideia é, quanto melhor a sua iluminação, melhor vai ser o resultado final. Tá bom? Então eu só vou acrescentar aqui deixa eu acrescentar aqui para vocês de um ensaio que eu fiz. Ensaio gestante, os externos. Tá. Não, basicamente é isso. Se a finalidade é você postar essa foto na internet, quem tá visualizando na internet está vendo pelo celular ou pelo computador. Então nunca vai ser uma tela exorbitantemente grande. Então aí qualquer pessoa consegue visualizar bem essa foto. Então essas câmeras que eu tenho aqui no estúdio, que é a T6, a T5 e a T100, elas conseguem atender muito bem. E elas são câmeras até baratas. Hoje elas estão um pouco caras. A T6 eu paguei na época 1.500 com a lente do kit, com a 1855. A lente 50mm eu paguei 660. Tá. Hoje você tem algumas outras opções de lente, só que infelizmente hoje os equipamentos estão muito caros pela questão da pandemia. Tá? Então eu aconselho até comprar equipamento usado, mas conhecendo melhor essa questão do equipamento. Por exemplo, deixa eu ir lá no sensor. Deixa eu ir aqui no sensor para mostrar aqui já dá para mostrar para vocês. O sensor ele vai fazer uma captação digital, né? É uma captação matricial. O que é uma matriz? Se você já jogou o jogo da Batalha Naval, lá você tem explicando melhor o que é uma matriz. Que vai ser basicamente uma coluna na vertical e uma coluna na horizontal. Uma vai estar lá composta por números e a outra por letras. Então digamos lá que eu vou marcar numa matriz
Então isso aqui é como se fosse uma matriz, né? Como se tivessem várias linhas aqui na vertical e várias na horizontal, que formam uma matriz. O encontro da linha vertical com a horizontal é um pixel, tá? Então aí são vários pixels aqui, então ela vai capturar em pixels, né? Digamos que ela tenha 16 megapixels. Aí um pixel desse, ele para de funcionar. Isso se chama dead pixel, é um pixel morto. Então se ele morreu, ele não vai apresentar imagem. Então se um pixel morreu, ele vai ficar com um ponto preto nesse lugar que morreu, tá? E às vezes acontece de morrer um grupo de pixels. Então pode ser que ao invés de ser um pontinho preto, vai ser uma bolinha preta no meio do sensor. Que olhando assim dentro do sensor você não consegue ver. Você só vai conseguir visualizar na imagem, que é no final, né? Então visualizando um ponto preto na imagem, pode ser que tenha dead pixel. Ou pode ser um fungo na lente. São várias coisas que infelizmente podem acontecer. Então se acontecer um dead pixel numa câmera, às vezes a pessoa está vendendo. Então, se você for comprar usado, é uma das coisas que você tem que saber. Tem dead pixel? A pessoa fala, não, não tem. Posso testar? Não, não pode, então não compra. Tá? Se você vai comprar usado, sempre testa. E outra coisa, as DSLR. Vou mostrar um sensor aqui. Ó. As DSLR tem aqui o espelho, né? Essas estão com o espelho levantado. As DSLR tem o espelho, que ele faz essa movimentação. O fabricante, no caso a Canon, eles limitam a quantidade de vezes que ele vai fazer esse movimento. Por exemplo, não é que eles limitam, né? Eles fazem os testes e eles veem a quantidade de vezes que a câmera vai conseguir fazer. Então eles garantem para você, digamos que cada câmera vai ter 100 mil cliques, que é 100 mil vezes que essa cortina vai abrir e fechar. Entendeu? Então, outra questão se você for comprar usado, é você saber se essa câmera tem dead pixel, não tem nenhum pixel morto, ou se tem dead pixel e se a quantidade de cliques que está essa câmera, para você saber se ela não é uma câmera que está sendo muito utilizada, tá bom? Aí vai a questão do teste mesmo, que aí vai depender também da finalidade. O que você vai fazer com essa câmera? Você vai trabalhar com ela? Você pretende iniciar um trabalho? Eu acredito assim, se você pretende iniciar até os estudos da fotografia, você quer começar com uma lente, com uma câmera melhor, compra usado, mas compra consciente, tá? Compra sabendo dessas questões. Compra sabendo da questão do dead pixel, que pode ter pixel morto na câmera. Então isso vai acabar com a vida útil do sensor, ou então vai estragar a foto no final, tá? Que às vezes não é sempre um borrão muito grande que aparece, mas às vezes é uma coisa que incomoda. Às vezes é coisa que na edição você consegue consertar, mas aí você não quer estar editando todas as fotos. Como eu vendo as minhas fotos, então para mim não é interessante eu comprar uma câmera com dead pixel, tá? E também não é interessante para mim comprar uma câmera com a vida útil já reduzida pela questão da quantidade de cliques. Existem pessoas aí que postam vídeos na internet falando que está com uma câmera já com mais de 50 mil cliques, porque às vezes pode acontecer também pela questão do seu uso também. Que, por exemplo, se você trabalha com vídeo, o vídeo ele vai cansar muito o sensor. Por quê? O sensor está 100% exposto. Essas câmeras, a maioria delas, elas fazem foto e vídeo, né? Essas câmeras, elas fazem foto e vídeo. Enquanto ela está fazendo o vídeo, o sensor está 100% exposto. Então ele não vai contar um clique, né? Ele vai contar um clique no momento que você começou a gravar e no momento que você finalizou a gravação. Aí isso ele vai contar um clique. Então a contagem de cliques pode estar comprometida pela questão do uso, tá? Então o vídeo ele pode causar dead pixel pela quantidade de uso, pela quantidade de exposição à foto, à luz.
Já a foto vai ser pela quantidade de vezes que a cortina vai estar levantando e abaixando. Então isso vai influenciar na qualidade final da venda, da compra, né? Se você for comprar um usado. Então compra um usado consciente, sabendo se a quantidade de cliques que tem a câmera e se tem dead pixel, porque isso que pode interferir no resultado final. Às vezes você pode comprar uma câmera usada que a câmera está 100%, só que a lente está com fungo. O fungo da lente é possível limpar, é possível tirar. Só que aqui, por exemplo, na Baixada, eu não conheço ninguém que faz esse serviço, que tira fungo de lente, tá bom? Que tem que desmontar a lente e remontar ela. Então não é todo mundo que faz. Algumas pessoas se aventuram de fazer sozinha e acaba prejudicando a lente, acaba perdendo a lente. Então, ao invés de pagar um pouco mais caro para mandar para algum lugar que faça, por exemplo, para São Paulo, que São Paulo tem muito lugar que faz limpeza de lente, ao invés de pagar um pouco para mandar, acaba tentando fazer sozinho e estragando o equipamento. Então, mas lente, por exemplo, essa 1855 dá para encontrar usada a partir de R$300 e nova por uma questão de 600 a 800, que vai depender também da questão do dólar, né? Então quem tem geralmente vende mais caro e quem tem que importar já está pagando mais caro, tá bom? Então, questão de equipamento. Se você pretende se aprofundar na fotografia, compra uma DSLR usada, mas comprando consciente, sabendo como é que está a câmera. É a questão de cliques, conhecendo o equipamento, por exemplo. Eu conheço já essas 3 câmeras que a gente trabalha aqui no estúdio. A T6, a T5 e a T100. Então, conhecendo elas, se eu fosse comprar um usado, eu compraria provavelmente uma dessas, mas se o valor compensasse, né? Eu já tenho umas câmeras que eu tenho em vista, por exemplo, a 80D da Canon, pela questão do sistema de foco dela. O sistema de foco é um sistema, se eu não me engano, é dual pixel, que ele consegue ver a retina e o rosto. Ele consegue traçar o rosto e o olho. Então ele consegue fazer esse sistema de foco, tá bom? Então por isso que eu pretendo ter a 80D. Mas questão de equipamento usado é isso. Comprando consciente você pode comprar, mas conhecendo o equipamento. Como é que eu vou conhecer o equipamento sem ter um equipamento? A internet tem muito vídeo falando sobre os equipamentos. Tem muita gente fazendo review aí de várias câmeras. Tem a série I da Canon, né? Tem a T6i, a T7i, tem a T3, a partir da T1 até, se não me engano, agora está na T7i. Se eu não me engano. Não sei se já lançaram uma depois dessa. Aí tem a série D, que é a 30D, aí tem a 40D, que já estão um pouco ultrapassadas, né? Aí tem a 70, tem a 60, 70 e a 80 e agora tem a 90D. Tá? Mas eu quero a 80 por questão de custo-benefício. Ela é um pouco mais barata do que a 90D e tem os recursos que eu já conheço. Então por isso eu pretendo ter a 80D. Tá bom? Então, alguma dúvida? Tem alguém por aí ainda? Então é só pedir para confirmar com vocês. Os que puderem confirmar lá no grupo do WhatsApp, confirma para mim, por favor, quando vai ser, quem pode vir amanhã, mesmo nessa condição da chuva. Que é importante vocês estarem aqui para fazer o presencial. E aqueles que não puderem de jeito nenhum fazer o presencial, eu sei que já tem umas pessoas que já me disseram que não vou poder estar fazendo presencial, tá? É aqueles que não me disseram ainda, por favor, confirma para mim, porque eu estou preparando um material, uma avaliação para vocês que não podem fazer o presencial, tá bom? Para que seja justificado até o certificado de vocês. Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô vendo no celular, tá, gente? Tô vendo se alguém responde. Gisele, como você tá aí ainda? Se você puder me confirmar se você vem amanhã.
E a aula presencial vai ser ainda falando sobre os pilares, tá? Para quem ainda não fez a presencial, para quem vier. E ensinando a como ajustar eles na câmera. Bom, tirando a parte lá do início, que a gente ficou sem áudio, eu acho que já estourou o tempo também, né? Já são 7h15. Perfeito, Gisele me confirma no grupo, tá ótimo. Então eu vou encerrar a live de hoje, tá, pessoal? Então, se vocês puderem compartilhar nas redes sociais, compartilha para ajudar a gente, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Eu tô devendo de editar os vídeos para postar lá no YouTube, que eu sei que lá acaba sendo melhor, porque não fica tão cansativo o vídeo. Mas a aula passada, eu não vou postar no YouTube, porque foi a aula presencial, foi a transmissão da aula presencial. Mas a anterior, que foi explicando sobre os pilares, eu vou regravar ela e postar lá no YouTube para ficar melhor para vocês, tá bom? Então aí, aqueles que puderem confirmar lá no grupo, por favor, confirmem hoje para mim, tá? Para eu saber quem vai poder fazer o presencial, tá bom? Para eu contar com vocês amanhã. Tá, então eu vou encerrar. Boa noite para vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.